paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Fábio Barbosa, Sertão City. Mais uma vez aqui trazendo informação para você que é leitor da Bíblia Sagrada, anexando sempre conteúdos históricos e algo que venha a enaltecer o nome do nosso Deus. A Deus seja toda a honra e a glória, e a Jesus Cristo, seu Filho, que veio dos céus para nos salvar e nos dar a vitória. Amém? Aceite a Jesus enquanto é tempo, pois só Ele que pode proporcionar salvação e vida eterna a todo aquele que nele crê. Desta feita, queremos aqui tratar nesse vídeo, falar sobre dois conquistadores aos quais Deus utilizou deles em algum momento. Um deles é Alexandre o Grande e a sua história com os judeus, e Napoleão Bonaparte e sua história com os judeus, que nós iremos aqui tratar à luz da história contada por Flávio Josefo e à luz da história contada pelos historiadores, porque são em períodos diferentes. Alexandre o Grande, período interbíblico, cerca de 350 anos antes de Cristo, e Napoleão Bonaparte, século 17, ano de 1820, século 18, ano de 1820. Então, estaremos aqui trazendo duas particularidades, dois encontros desses homens que eram tidos por conquistadores, sanguinolentos, homens que não temiam a Deus algum, mas que o próprio Deus teve o controle e tem o controle nas mãos do homem mais vil, do homem mais perigoso. Deus não perde o controle. E a história conta no livro de História dos Hebreus, que Flávio Josefo, na página 532 em diante, que existiu um encontro de judeus com Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande ele estava marchando para destruir Jerusalém, para destruir a cidade santa, Deus fala com os sacerdotes e ao caminho existe um encontro entre os dois. Nós temos um vídeo narrado as 3 páginas em que Flávio José fala sobre isso, e nós estaremos aqui rapidamente falando sobre esse momento para que sejamos mais breves no nosso vídeo. Diz assim: Alexandre o Grande da Macedônia foi um dos conquistadores da história, derrotando nações poderosas e exércitos, distante até governar o maior império do mundo, que não é tão conhecido. É o seu notável impacto na história judaica. Além disso, Alexandre acabou tornando-se um nome judaico. Ele conquistou a terra de Israel no século IV a.C., as décadas iniciais que se seguiram a reconstrução do segundo templo em Jerusalém. A terra de Israel ficou sob domínio persa. Alexandre o Grande conquistou a região, vencendo as forças persas, anexando a Terra Santa ao seu crescente império. Daniel previu que Alexandre iria existir, né? E Alexandre atribuiu seu sucesso ao sumo sacerdote. Quando Alexandre se aproximava de Jerusalém, o sumo sacerdote vestiu as roupas sacerdotais e foi cumprimentá-lo, acompanhado por uma delegação de dignatários judeus carregando tochas. Quando Alexandre viu o sacerdote, ele desceu da sua carruagem e curvou-se diante dele. Quando os membros da sua comitiva questionaram esta demonstração em comum de respeito, Alexandre explicou: fiz isto porque a imagem do rosto deste homem aparece diante de mim e me leva à vitória quando estou nos campos de batalha. Glória a Deus. A história e os judeus falam que ele queria ter sua imagem no templo sagrado, mas eles explicaram que isso não foi permitido. E os sacerdotes batizavam seus filhos com o nome dele. Sugeriram ainda que, em vez de erguer uma estátua à semelhança de Alexandre, havia uma maneira melhor de comemorar a ocasião. Todos os sacerdotes do sexo masculino nascidos naquele ano seriam chamados de Alexandre. Assim, Alexandre tornou-se para sempre um nome judaico, ainda hoje de uso comum. E mais algumas outras particularidades sobre Alexandre o Grande e os judeus, que, como eu falei, tem outro vídeo aqui narrando, fazendo a leitura do que está escrito nas 3 páginas que fala sobre isso no livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus. Mas o que nós queremos aqui demonstrar a respeito disso é uma profecia
que estava lá em Daniel, capítulo 8, versículo 5, sendo cumprida. E Joséfo fala que o sacerdote, o sumo sacerdote, mostrou essa profecia a Alexandre e ele creu e entendeu que era algo da parte de Deus, e demonstrando que Deus ele cuida das pessoas e cuida do seu povo, independentemente do governo que está em ascensão, independentemente do governo que está governando. Deus cuida do seu povo e cabe ao seu povo fazer simplesmente a vontade de Deus. Nesse momento, nós aqui falamos de um conquistador, Alexandre o Grande, e que existiu uma profecia a respeito dele que estava se cumprindo naquele momento, e Deus estava cuidando do seu povo. Por quê? Porque nós entendemos que os judeus, sempre pela teimosia deles e por eles terem rejeitado o Messias, que vai ser esse próximo momento falando sobre Napoleão Bonaparte, mas nesse momento era porque era teimosia e os pecados deles estavam pagando um preço alto. Existem momentos na vida da gente que estamos pagando um preço alto pelas escolhas, como assim os judeus fizeram escolhas erradas e sofreram muito, mas nunca deixaram de ser o povo escolhido, o povo de Deus. E Deus sempre cuida, porque sempre existe um remanescente. E agora nós iremos falar também sobre outro conquistador, um tempo mais distante, que se chama Napoleão Bonaparte, que muitos já ouviram falar. Alexandre o Grande, um grande conquistador que agiu com compaixão com os judeus. Deus sempre vai fazer isso com aqueles que o servem. Vai fazer com que as pessoas usem de compaixão. Porque o povo de Deus tem dono. E a Bíblia vai se cumprir na vida do povo de Deus. Então Deus vai guardar o povo de Deus e Deus estará guardando a sua igreja durante todo o tempo para que tudo se cumpra. Porque Deus é Deus. Glória a Deus. Napoleão Bonaparte e os judeus na Terra Santa. Vejam só. Glória a Deus. Napoleão e os judeus na Terra Santa, 1799. Napoleão Bonaparte, que nasceu em 1769, morreu em 1821, não conhecia judeus na adolescência nem quando cursava a escola militar de Paris. O primeiro contato dele com judeus aconteceu em 9 de fevereiro de 1797, durante sua rápida campanha militar à Itália. Ao entrarem as tropas em Ancona, a comunidade local viu reclusa num gueto que fechava suas portas todas as noites. Napoleão ficou surpreso ao constatar que membros da comunidade usavam chapéus amarelos e braceletes com a estrela de Davi. Perplexo e com certo grau de inocência, perguntou aos oficiais se conheciam o motivo de tal medida. Um deles respondeu que a medida se devia por tratar-se de israelitas obrigados a retornar ao gueto antes de anoitecer. Eles eram marcados para todos saberem que faziam parte dos hebreus. Indignado, Napoleão ordenou que tirasse chapéus, gorros e braceletes, seja imediatamente retirado dos judeus. Eles foram substituídos por uma roseta tricolor. Até seguido, o comandante francês ordenou abolir o gueto italiano, dando instruções para que os judeus possam viver e praticar livremente sua religião. Os judeus de Ancona ficaram perplexos ao constatarem que os soldados franceses se adentraram no gueto e eram judeus. Tempo depois, Bonaparte libertou os judeus do gueto de Roma, de Veneza, Verona e Padova. O libertador da Itália pediu ainda para abolir as leis que vigoravam nos tempos da Inquisição. Finalmente, os judeus ganharam liberdade completa na Itália. Existe o segundo episódio envolvendo os judeus. Os exércitos franceses haviam conquistado Malta em 15 de junho de 1798, quando o corso tomou conhecimento que os cavaleiros de ordem de Malta proibiam os judeus de praticar sua religião. Os membros desta ordem cristã tratavam os judeus como escravos, os exploravam e os humilhavam diariamente. Para proteger Bonaparte, autorizou a construção de uma primeira sinagoga. O último episódio que gostaria de relatar é desconhecido. Quando as tropas francesas assediavam São João do Acre em 19 de março de 1799, Napoleão Bonaparte preparou uma proclamação instaurando um pequeno estado independente, então palestino turco-otomana. Ele entendeu que, ocupando São João do Acre, hoje Acre, rapidamente conseguiria deslocar-se até Jerusalém e lá proclamar liberdade total aos judeus. Mas foi desafortunadamente os ingleses. Saíam em ajuda dos turcos otomanos e Napoleão não completou o projeto. O documento proclamado a liberdade aos judeus existe e ele está ainda vigente e as pessoas ainda têm conhecimento desse documento. E Napoleão ainda disse mais quando teve encontro, que viu aqueles judeus sofrendo e clamando por seu Deus, e fez perguntas àqueles que estavam ali, e eles disseram que era o povo judeus que clamavam porque não tinham mais o templo para fazer suas orações. E Napoleão, na sua indignação de ver a miserabilidade daquelas pessoas, ele disse que um povo que clama com
tanto fervor e com tanta certeza de que o seu Deus está escutando as suas orações, certamente esse povo um dia iria reconstruir o seu templo de orações. E então ele foi usado nesses detalhes aí para que ele pudesse fazer alguma coisa que ele não deixou de fazer, sim, alguma coisa pelos judeus que estavam ali na Itália e naquela localidade ao qual ele conseguiu dominar. Então, muito se fala mal ou bem, mas nesse quesito aí Napoleão foi uma pessoa que teve bondade para com os judeus. Então, quando falamos sobre Alexandre o Grande, nós vimos que existia uma profecia sendo cumprida a respeito de Alexandre o Grande no Novo Testamento. A história declara que Napoleão Bonaparte também queria seguir, ele admirava muito Alexandre o Grande em suas conquistas e seguiu praticamente os seus caminhos. E justamente após a Batalha do Egito é que acontece essa situação e que Napoleão Bonaparte tem a oportunidade de encontrar com os judeus e fazer-lhe alguma justiça como ser humano, porque as inquisições judaicas existiam a todo vapor nesse período e não queremos entrar aqui nesses detalhes, mas foram grandes sofrimentos causados à nação judaica e que involuntariamente, inconscientemente, o próprio Napoleão fala sobre a construção desse templo, que existiria, que esse povo com tanto fervor e com tanto ardor dentro do seu coração, orando ao seu Deus, com certeza eles iriam reconstruir o seu templo. E aí nós vamos para a Bíblia Sagrada, quando está lá em Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses capítulo 10, versículo 11 e Apocalipse 13, nós entendemos sobre a reconstrução do terceiro templo e que nós entendemos que essa reconstrução ela acontecerá porque ela é profética e acontecerá porque o anticristo ele se assentará nesse trono para dizer que é Deus, e esse trono já vai ser reconstruído. Nós não podemos afirmar que será antes ou depois do arrebatamento, mas existem muitas situações em que no momento não existe condições geográficas e nem questões conciliatórias das guerras que estão acontecendo para que isso aconteça, mas existe uma grande preparação dos judeus para que esse templo seja reconstruído, e que também não posso dizer que ele não será construído agora. Ao meu pequeno ponto de vista, eu entendo que será após o arrebatamento da igreja, mas ele pode ser construído agora, e vai depender dessas questões políticas que estão acontecendo. Todos os dias elas mudam, todos os dias acontece algo, e o termômetro do arrebatamento da igreja, o termômetro espiritual do mundo é Jerusalém. Então nós quisemos aqui trazer essas duas particularidades sobre Alexandre o Grande e sobre Napoleão Bonaparte, falando do cuidado de Deus com os judeus e falando do cuidado de Deus com o povo de Deus, com a igreja santa, com a igreja que vai ser arrebatada. Independente do governante, independente da pessoa que esteja no poder, seja no poder do Brasil, seja aparentemente no poder do mundo, que quem está no poder do mundo é Deus e no poder de todas as coisas, mas não temas, porque Deus é contigo, Deus é com seu povo, assim como os judeus que pecaram, que o rejeitaram, Deus tem sido com eles para que a profecia, a palavra se cumpra. E imagine com a igreja do Senhor, a igreja lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, que está aí aguardando a vinda de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Se inscreva no canal, comente, compartilhe e divulgue. Deus abençoe a todos vocês.